Olá, pessoal, eu sou a Karine, do @arquiteta Karine. Olá, eu sou a Andréa, do @Andréa Canelo. E esse é o nosso podcast Falo Mesmo. E hoje a gente tá aqui para mais um episódio que eu acho que vai ser bem divertido e legal. Mas antes disso, eu quero mencionar os nossos patrocinadores, que são a loja Resumo, Vale Natural e o Ticiane Advogados. E hoje, convidada. E hoje o nosso assunto... sobre a importância da comunicação. Meu Deus, as pessoas não estão sabendo se comunicar. E não podia ser ninguém mais do que a poderosa. Obrigada pela poderosa. Ieda Almeida. Ieda, obrigada por estar aqui conosco. Você, comunicadora e a gerente da nossa rádio Irapuru. Obrigada a vocês. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. E como eu falava, é o primeiro podcast que eu vou participar. Uau! E agradeço, que honra! Agradeço o convite. E também a você que está, né, acompanhando agora, que esse bate-papo aí sirva para alguma coisa, né? Porque sempre é válido qualquer conversa hoje em dia, né? Até que seja por o que não deve ser feito. Exatamente. Né? Tu aprende de qualquer maneira a fazer ou não fazer. Não, e é um assunto, né? Comunicação. A gente, quando nasce, já começa, né, a comunicar. É óbvio que, através do choro, tu vai dizer que tá com fome, enfim. E aí vai da infância, vai para a adolescência, a importância, né, de você estar em grupos e se comunicar com uma ou mais pessoas em sociedade, porque é fundamental hoje essa comunicação. E uma comunicação não realizada ou falha, né? Falha, isso aí pode comprometer a vida toda, a tua vida adulta, profissional, enfim, em todos os sentidos. Eu acho que a comunicação está se perdendo. A boa comunicação está se perdendo. Desde o contato, que quase não está sendo mais um contato direto, né? Ou é por escrito, né? Ou por telefone, então o contato. E daí eu penso assim, ó, que se ao vivo, o que eu falo não é necessariamente o que tu vai escutar, o que tu vai entender. Então, eu preciso ser... Eu acho que no momento que a gente cuidar de ser bem explícita e clara no que está sendo feito. Agora, imagina, então, pelo WhatsApp, pelo uma mensagem escrita, como é que eu vou imaginar e querer que a pessoa entenda exatamente o que eu estou passando. E veja, né, hoje famílias estão tendo problemas com os filhos, né, com os jovens principalmente, que se fecharam no mundo e muitas vezes dentro de casa mesmo conversam com o pai, com a mãe ou com alguém através de uma mensagem no WhatsApp. Sim, né? Eu ouvi um filho mandar uma mensagem para o pai, me traz um copo de leite com Nescau. Exatamente. De um quarto para o outro. Então, essa importância da comunicação e da gente ter esse compromisso também de fazer com que essa comunicação, a gente consiga trazer um pouquinho, né, a importância disso. De objetividade, né? Tudo na vida. Porque eu acho também, assim, ó, que o que acontece? A gente pensa muito na importância. Não tem nem o que discutir, né? Eu já comecei pensando assim, quais as consequências de não ter uma boa comunicação. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi exatamente isso que vocês falaram. Às vezes, findar um relacionamento, seja qual for, pode ser marido e mulher, né? Um relacionamento amoroso, mas pode ser no trabalho. No trabalho. Eu não gosto do meu colega porque eu não consigo me comunicar com ele direito. E aí eu, sei lá, não quero mais trabalhar nesse lugar. Eu começo a ter um problema, por aquilo ali me causa uma ansiedade, um ruim aquele, e eu não quero mais ficar naquele lugar por conta de quê? Da falta de comunicação, né? E também guerras, né, Ieda? Por que se chega num limite de... As pessoas não conseguem dialogar, né? Países, enfim, diplomatas, e entra em conflitos de guerra. Então, são consequências graves, né? Gravíssimas. E perdas graves, porque as pessoas que se relacionam, quando não se comunicam, acaba todo mundo perdendo, né? Com certeza. E a comunicação, na verdade, bem feita, ela, eu acho que salva casamento, salva um relacionamento, acaba salvando o emprego muitas vezes. Mas para que a gente consiga ter essa comunicação interpessoal, é preciso cuidar de nós também, o intrapessoal. Isso, né? aí. Que é diferente, é bem diferente. Porque se uma pessoa ela é fechada demais, você não consegue nem olhando para ela
você consegue entender e ela não vai daqui a pouco te entender também, né? Então isso eu acho que faz parte, é saúde, né? Eu acho Questão que saúde mental. eu acho assim, ó, fechada demais, que nem tu diz, então que não Sim. dá o acesso, né? Mas aquelas pessoas ou muito ríspidas, aquelas pessoas que nem a gente diz, faca na bota. A maneira de se comunicar, A né? maneira, então, às vezes eu penso que não é nem a falta de comunicação, mas a maneira que essa forma, comunicação está sendo, né? Está sendo transmitido, que a maneira que tu está transmitindo a Sim. tua ideia para o outro também. Porque eu muito anotei importante. isso, é isso que vocês estão falando, como uma forma de vício de comunicação. Mas isso foi o nome que eu dei, né? Tipo assim, Sim. não porque como que é você se comunicar com uma pessoa que usa o sarcasmo ou a ironia, por exemplo, o tempo todo? Isso fica ruim, né? Ou uma pessoa, por exemplo, que nem tu disse, que é muito ríspida. Então, tu tem que perceber que é o jeito dela, ok? Então, tem que filtrar muitas coisas para te chegar no que, de fato, o que essa pessoa está dizendo por trás das emoções, né? Ou uma pessoa que você conversa, imagina, você não olha no olho, ela não te olha no olho. Não te passa uma segurança. Confiança, A confiança que tu precisa. Trazendo um pouquinho para meio de comunicação, a gente conversava. Né? O meio de comunicação hoje, o que é? É a comunicação. Só que você tem que cuidar muito, porque muitas vezes dentro de uma empresa de comunicação, falta esse tempo de comunicar. Sim. Né? De tu dar um feedback Olha que de um interessante. trabalho. Isso aí, às vezes, passa corrido, passa batido, e a gente não se dá conta da importância. Faz uma reunião com o pessoal, né? E ele consegue transmitir o que ele está sentindo, ele consegue falar das suas deficiências, que muitas vezes ele acha que tem, e às vezes nem é aquilo. Então, acho que a comunicação é fundamental, assim, para a gente Olha como ter tu uma falou vida uma legal. coisa interessante dentro, né, de uma empresa de Exato. comunicação, falta Muitas o vezes tempo. falta. É a casa Falta de ferreiro. tempo. Porque a correria, né? Tá no automático. No automático. E assim a gente também tá, às vezes, em casa, né? E na Isso vida, e com os filhos. E daí começa tudo virar um incêndio que a gente não Às vezes apaga não consegue nunca. apagar mais, né? É. E uma coisa importante na comunicação, vou ver se vocês concordam comigo, é quando tu transmite, tu quer transmitir alguma coisa, mas tu não tecer nenhum julgamento e nenhuma opinião frente àquilo. Eu acho que é diferente, então, aí que entra os tipos de comunicação. Exatamente. Porque se tu quer só transmitir uma informação, tu não vai chegar e dar a tua opinião. Se tu der a tua opinião, tu já está distorcendo a informação. Daí tu já vai entender, eu venho aqui e te dou uma informação com a minha opinião junto. Tu já pegou diferente da original. Tu vai passar para a Karine com a outra visão, porque tu já ouviu É diferente. um telefone sem fio. Então, por isso que as coisas são mal entendidas, porque às vezes a pessoa tece um comentário, um julgamento que não cabe e que não é de acordo com aquilo, então já dá uma informação distorcida. Por isso que eu acho que dentro da comunicação é importante também de saber ouvir. Ouvir a outra pessoa. Né? É muito importante. Porque você ouvindo a pessoa, primeiro você está tratando ela com empatia, com respeito. Respeito. E você está ouvindo a opinião dela. Você vai entender muitas vezes. E se eu nem estou te ouvindo, tá falando comigo ali, eu estou bocejando fazendo outra coisa, mexendo no celular. E daqui a pouco eu interrompo e entro com um argumento que não tem nada a ver com o que você precisava naquele momento, né? E eu acho que isso vale para qualquer tipo de relacionamento também. Muitas vezes dentro de uma empresa, né? O colaborador, o teu colega, precisa de uma palavra muitas vezes. É que aí você acaba nesse contexto, se a pessoa não está assim conectada, ela acaba perdendo essa sensação do emocional, né? Fica só no automático, no trabalho. Não, é o lógico, Sim. é o racional só. Mas, às vezes, a pessoa, por trás do que ela diz, tem um sentimento, né? E aí, se tu não tá ali conectada, imersa naquele diálogo, tu perde. Tu não percebe que a pessoa tá se abrindo, falando de alguma dor. E Sim. aí, às vezes, aí que desanda a comunicação, né? Porque também, eu anotei, tem uma frase que a gente já falou aqui, mas tem uma grande distância quando do que uma pessoa fala, para o que a outra pessoa escuta. Exatamente. Eu disse no início. É isso aí.
É isso Tu aí. disse no início? Onde é que tu tava? E aí é importante tu saber, de saber escutar as Isso, pessoas, só que hoje né? em dia as pessoas estão mais necessitadas de falar do que de escutar. ouvir. Exato. Até porque, mas em qualquer, eu penso, âmbito profissional, familiar, de amigos. Nunca aconteceu, por exemplo, tu tá numa reunião de amigos e parece um monólogo, que tem uma que só fala. Às vezes a conversa... E diz, fala pelos cotovelos. Não, mas às vezes assim... Tipo, Fala mesmo. Essa daí. porque às vezes assim, as outras pessoas ficam olhando e ela fala, e daí não dá nem margem para as outras. Então, assim, é uma necessidade. Só que isso tá tão comum, essa necessidade do falar É. e não escutar. E a maneira de comunicar também a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes... Tu xinga e a pessoa te agradece. E tu elogia e ela chora. E ela chora. É isso. E tem. bem isso. Eu lembro que tem uma história, assim, eu conheci, mas já há bastante tempo, nem era aqui em Passo Fundo, em Rosário do Sul, onde eu morei. E tinha uma pessoa que ele chegava, e já era um senhor, sabe? Ele chegava e te pedia alguma coisa. Karina, tu tem tal coisa para me emprestar? Não, mas se não tem problema, e deixa assim. Ele pedia, ele respondia e ele se sentia que ele não tinha direito e ele saía. Tem pessoas que a maneira de comunicar, né? Aí eu brinco, tem uma amiga de uma amiga minha, né? Que diz assim, poxa, tão uma turma, um grupo de amigos, está mais descontraído, está tomando um vinho, enfim. Bom, aí eu sou sincera e eu falo... Né? Eu vou ser sincera e vou falar o que eu quero falar. Sincericídio. Também não é assim. É o sincericídio. Sincericídio. Tem que ter muito cuidado. Isso Uma aí, certa polidez, né? Educação, isso aí, já digo. E não tá muito longe da gente, né? Não, e até a gente tem que cuidar, né? O que tu vai falar vai ajudar? Se vai ajudar, ok. Se não vai ajudar e vai ser mais uma ofensa, então Sim. às vezes é melhor não falar, né? Mas às vezes até nem em comentários, às vezes só numa resposta pode ser um sincericídio. Né? Dá um exemplo aí. Assim, ó, por exemplo... não sei, uma pergunta até. Te pergunta, olha, o que tu acha? Eu vou lá, digamos, vou sim. falar pro outro. Se tu for boba, vai. Sim. Entende? E como tem isso, E para né? que isso, né? Ou de repente, daí ofendeu. Então, além do sincericídio, a maneira, né? Tipo, vou lá. O que tu acha? Olha a minha entonação. A maneira... Né? Não, eu vou lá. Se tu achar que tu vai se sentir bem. Então, olha, as três diferente, maneiras. né? Eu vou lá. Se tu for boba, tu vai. Sincericídio. Eu vou em tal lugar. O que tu acha? Agressividade. Ironia. Eu vou lá. Não sei. Se tu te acha que vai te fazer bem, faz o que te achar Sim. melhor. Né? Então, mas as pessoas não estão cuidando disso. E daí aí... tu pega alguém daqui a pouco que tá fragilizado emocionalmente e vai se ofender. Não, tu pode derrubar uma pessoa. E derrubar. Se magoar, claro. A pessoa vai se magoar, a pessoa vai... Se já está fechada, está com um problema, ela vai se fechar mais, vai piorar a situação emocional dela, né? E eu acho que é importante também a comunicação, perfeito, né? A gente tem que saber comunicar. Mas, hoje, essa correria que a gente vive, que são poucas horas, parece que se tivesse 24 horas para te trabalhar, não precisava Coisa, dormir. né? Meu Deus, E a gente está no Ieda? automático. Ieda, Tá muito E a gente está no automático. E aí isso acaba dificultando até mesmo na comunicação. Porque é mais fácil eu pegar e mandar aqui uma mensagem rápida, entendeu? E às vezes até a pessoa vai entender diferente. Mas não era isso que eu queria dizer. Mas é a cobrança, eu acho, a pressão que todas as pessoas estão vivendo. Né? Em todas as idades. Desde os pequenininhos na escola, até mesmo a pessoa da terceira idade que está em casa, né? É uma pressão É uma constante. pressão constante. Isso aí acaba... mentalmente, a pessoa fica... Sem a psicóloga... Desgastada. Desgasta. Emocionalmente Tem desgastada. uma frase assim que eu leio muitas vezes no WhatsApp, né, com qualquer Sim. pessoa. Eu anotei até para falar de um exemplo assim na comunicação, uma falha clássica. Quando alguém vem e fala assim: fulano, né, Ieda, eu queria ir na rádio.
Daí tu pensa assim, tá, mas tu queria, então tu não quer mais, né? Sim. Tu queria ou tu gostaria, então tu continua querendo ir na rádio. Tipo assim, o que outra pessoa vai pensar? E eu te mando um WhatsApp disso. Sim. Então, o que tu pensa? Ah, ela queria, mas não quer mais. Então, depende da tua interpretação. Porque eu não falei com clareza, eu não Exato. falei a frase completa, né? Não me justifiquei, nada. Então, quantos conflitos isso pode levar? Vamos supor que tu entenda que eu não quero mais ir, porque eu queria. Eu disse que eu queria, então eu não quero mais. Daí tu não agenda pra mim, tu não marca. E eu fico, pô, mas a Ieda não agendou pra eu ir lá. A Ieda não gosta de mim, porque eu falei pra ela que eu queria ir e ela disse que não. É a maneira correta da comunicação. É. Né? E a gente, no dia a dia, a gente peca demais. Eu faço meia culpa disso, eu sei Sim, que é todo assim. mundo. Que é assim. Né? Com o nosso grupo de trabalho, em casa, enfim. É assim. Tu vai conhecer uma pessoa, né? Agora vamos pegar um pouquinho pro relacionamento. A primeira vez que você vai conversar com uma pessoa é a primeira impressão é que fica. Você vai ter que entender, você vai ter que conhecer a pessoa, se realmente aquela pessoa tem alguma afinidade contigo, se você, enfim, aprova a maneira que ela vive. Então, tudo isso está na comunicação. E tá no ouvir. Nesse caso, ouvir. A pessoa diz, mas... Ok, mas de que forma que ela tá me falando coisas, né? Que eu posso captar outras coisas. Então, é mais ouvir. Claro, tu vai falar de você também, nesse caso específico, né? De um relacionamento. Mas também ouvir. Por isso que é um exemplo bem clássico. assim. E eu acho que, além da maneira que você se comunica, também tá na pessoa que você é, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão, muitas vezes. Como é que eu estou agindo? Né? Eu respeito as pessoas? Estou me achando muito? Eu posso melhorar em algumas situações? Em que eu posso melhorar? Em que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para que daqui a pouco um grupo, né, que eu participo possa melhorar também? O que eu posso fazer pelas pessoas? E eu acho que essa empatia faz parte. E está faltando muito hoje no nosso dia a dia. Tanto que você citava a guerra, outro país, mas não dá para entender por que as pessoas estão matando civis, pessoas que não têm nada a ver com... Sim, no trânsito mesmo, né? Exato, uma violência no trânsito. Então, eu acho que é um todo, assim, né? A comunicação é importante, sim, mas é um todo aí que... E importante também não ficar nas suposições. O exemplo que tu deu da Ieda não ter agendado, mas então ela não gosta de mim. Olha a tua suposição. Sim, né? Então, tu deu margem, tipo, deixou na mensagem subliminar que não agendou por uma mal escrita, né? Então, assim, o óbvio, o meu pode não ser o teu. E o óbvio precisa ser dito. Eu tô com dúvida, vou perguntar. Né? Ieda, tu falou outra coisa. Ieda, o que tu quis dizer com isso? Sim. Me esclarece, né? Para eu não ficar com falsas dúvidas ou com falsas respostas e para nossa comunicação ser eficaz, né? Então, na dúvida, pergunta, não fica... mas eu acho que ela não gostou. Eu acho isso. Não. Tem que esclarecer. Qualquer coisa na vida a gente tem que esclarecer. Mas a pessoa não gosta, não interessa. Você não gosta de mim, ok, tudo bem. Vamos se olhar aqui no olho, vamos esclarecer as coisas. O que está acontecendo? Quantos conflitos seriam evitados se tivesse esse esclarecimento? Mas não é fácil, né? Você é psicóloga, você sabe. É um treino. Não, eu fácil digo, é para nós falar aqui, né? É fácil falar. Eu também mas concordo. É treino, né? Eu digo, não é acender um botão. É uma habilidade que pode ser treinada. Mas tem que ser treinada. A gente, para mudar um comportamento, é só através do treino. E aí, a gente tem que aprender também, porque, veja, os pequenininhos que estão aí com 6, 7 anos, 9 anos, as mensagens que eles mandam, que é tudo pela metade, né? E aí o adulto... Tudo abreviado. Tudo abreviado, né? E o adulto, a gente tem que fazer um esforço para entender também, porque é o momento deles, né? O nosso já... Nós somos imigrantes. Eu costumo dizer, nós somos imigrantes e eles são nativos. Exato. Então, a gente tem que entender. Porque também essa comunicação aí fica difícil, né? Sim, as gerações, né? Diferente. Entre gerações. Diferente. Sim. Mas tu falou de uma coisa que é bem interessante dessa questão que tu disse antes de onde posso melhorar. Isso é um exercício que a gente faz muito na busca do autoconhecimento.
Então, em todos os sentidos, né? Onde eu posso melhorar na minha comunicação? Onde foi que eu errei? Por que que eu estou hoje com problema X? O que que eu fiz? Porque eu sou responsável por estar nesse problema. Se eu cheguei até aqui, é porque eu sou responsável também. Então, aonde que eu posso melhorar e mudar o meu comportamento, né? E isso é uma autoanálise. E isso é um exercício, talvez, o mais difícil de a gente conseguir fazer. E quando começa a fazer, dói, né? Porque daí a gente começa a perceber, eu errei. Porque a gente apontar os nossos defeitos é difícil, né? Uhum. Se tu me perguntar assim, mas qual é o pior defeito, né? Uhum. É difícil pra gente apontar o dedo pra gente. Sim. Falar dos outros é bem mais fácil, né? E eu acho que nessa situação aí, o que é fundamental é a gente se conhecer. É a gente saber que tipo de pessoa a gente é, né? Quando uma pessoa, se você me conta algo, isso aí o que que me provoca? Eu ia falar disso, o provoca. gatilho. Exatamente. Entende? Porque às vezes isso te incomoda. O que que me incomoda? O teu sucesso me incomoda? O teu brilho me incomoda? E, infelizmente, a gente tem que conviver com pessoas hoje que são assim, que vale o material. Né? Tá Que tendo essa se eu mudança. conseguir ofuscar o brilho do outro, eu acho que é vantagem para mim. Então, é um todo, assim, né? Que não é fácil você, mas tem que se conhecer e ser firme, né? Não, eu sou assim, não importa se o outro não é. Eu vou agir assim, dessa maneira, e pronto. Mas esse autoconhecimento, ele se torna difícil, porque, claro, tu vai lidar com as tuas mazelas, né? Não é só jardim florido. E a maioria, ou grande parte das pessoas, não faz isso. Não, porque começa a doer, né? Não, e até porque eu vejo que hoje em dia tá tendo essa mudança de valores, que nem tu disse, né? Então, o que conta é eu subir. Então, se eu precisar ofuscar o outro, eu vou fazer isso. Exatamente. Claro que indiretamente isso tem a ver com uma baixa autoestima de quem está ofuscando o outro. Dizer, Com Então não tem como. esse pensamento. Deixa eu só terminar. Então, para a gente não separar o autoconhecimento, o se olhar, sempre tem a ver com a tua maneira, uma baixa autoestima que tu tá usando, né? Com certeza. Então a tua comunicação está sendo afetada porque um gatilho mexeu contigo, mas por que mexeu comigo? Né? Então, tudo tem que ver com uma forma a gente tá se sentindo. É isso que eu ia dizer. Só ia concluir isso. Que, na verdade, a tua dor, onde você se sentiu incomodado, é onde está a tua sombra. Né? A tua questão, que tu tem que resolver internamente. Mas o importante é quando a gente consegue identificar essa dor, né? É importante porque é só muita coisa na vida da gente, só a dor que vai nos ensinar. Sim. A chegar no amor, enfim, a ver a vida diferente, né? Até nós comentávamos hoje, agora há pouco, a ostra, né? Ela só vira pérola ali quando ela é ferida. E muitas vezes as pessoas têm que ser feridas, têm que sentir a dor para conseguir enxergar de outra maneira. Então, acho que isso vale, assim, para talvez alguém que esteja nos ouvindo, esteja passando por N problemas, porque a gente sabe que o dia a dia... Então, assim, calma o coração, faz uma reflexão do que você pode mudar e, com certeza, vai chegar, um sinal vai vir para ti. Mas tem que ter fé. Enfim, eu acredito muito em Deus. Envolve tanta coisa, né? Exato. É que passar por essa dor faz parte do processo. Então, se tu olhar o processo como um todo, tá numa fase. Essa dor, esse conflito atual, vamos dizer, que você está passando hoje, faz parte de um processo maior. Exato. Então, chegando no fim. E voltando, então, para a comunicação, Isso. mesmo que se nós estamos aí passando dificuldades com algum problema sério, enfim, seja lá em que área for, fala, conversa, se comunica. Porque é só através da comunicação é que as pessoas vão entender e, de repente, ajudar. Tentar baixar a guarda, né? Isso. Assim, entrando numa conclusão de dicas, né, André? A gente sempre faz no final de um episódio algumas ações mesmo, assim, né? Sim. Que as pessoas podem fazer. Então, acho que o primeiro sentimento que eu diria seria respira, baixa a guarda. Então, faz isso que tu disse. Onde eu posso mudar? Sim. E aí, chama, conversa. Aceitar ajuda, né? E aceitar que, às vezes, a gente é humano, o ser humano,
a gente não tem superpoderes, né? A gente precisa, muitas vezes, de ajuda, precisa de uma palavra, né? Precisa de alguém que escute a gente. E isso é importante. E, olha, com certeza... mas eu sou uma pessoa que eu não tenho para alguém que eu possa me abrir, conversar. Sempre tem. Nem que seja com o cachorrinho, o doguinho do Mas lado. você não vai numa psicóloga? Vai numa psicóloga. E exige, cada um no seu quadrado. Existe o profissional, porque com certeza precisa, né? Exatamente. E porque até é outro tipo de comunicação. Uma comunicação entre amigos não é a mesma comunicação com um profissional. A escuta de um amigo não é a mesma escuta qualificada que um profissional vai ter. Então, são diferentes, né? Então, não é, daqui a pouco, só falar vai ajudar, mas tu falar com alguém que vai te ajudar a melhorar é um outro viés, né? Lembrou, é essencial isso aí, é muito importante, é muito importante. As pessoas, mas para que eu vou ir numa psicóloga, vou fazer uma terapia? Eu não preciso disso. Não preciso. Ou é para louco, ainda a gente escuta que é para louco. Mas precisa. Muitas vezes é a única saída aí para a gente viver melhor. E eu diria mais até, eu diria que é o primeiro caminho a ser buscado. Depois disso, vai outros, né? Vai ter outras soluções, mas é bom nunca esquecer desse primeiro caminho que vai abrir muitas feridas, mas também vai curar, né? Vai ajudar. Até porque a comunicação interpessoal, né, vai depender de como você está. Então, primeiro a gente tem que limpar a casa. Exatamente. Para depois conseguir, né, viver melhor. Ajeitar. Isso Essa aí. é a dica. Isso Eu aí. acho que é isso. Quer falar mais E alguma coisa? Eda, querida, muito obrigada, tá? Obrigada a vocês. Pela essa tua agenda concorrida, tu conseguiu um espaço para nós. Obrigada a vocês, que honra. gostei muito. Porque um bate-papo assim é legal, né? Não é aquela entrevista fechada. Eu acho Não, é uma exatamente. conversa. bem legal e espero que quem está nos assistindo aí tenha gostado também. Não, e eu acho Com assim que a certeza. gente consegue trazer em poucos minutos, assim, né? Ou em algumas horas, a gente consegue trazer questões essenciais, né? Para as pessoas refletirem. E olha, conteúdos assim, como esses produzidos, são muito importantes. Porque hoje, se tu pegar ali no YouTube, né, tem cada bobagem. As pessoas hoje... Tem algumas pessoas que se sentem Deus, né? Que tem receitas milagrosas e tal. Então, também, eu acho que tem que olhar para isso e saber selecionar e dosar o que você está escutando hoje. E uma coisa da comunicação que a gente conseguiu aqui, nós fomos objetivos. Exato. Exatamente. É isso aí. Né? Tá bom, meninas? É isso aí, estamos treinando. Obrigada vocês pelo convite. Obrigada você que esteve conosco, né? Beijão. Até uma próxima. Até. Eu vou agradecer, antes de nós finalizar, os nossos patrocinadores, então a loja Resumo, Vale Natural e o Ticiane Advogados. E convidar, então, todo mundo que assistiu, pode encaminhar o link depois, né? Nós colocamos no ar, no YouTube, Falo Mesmo Podcast, e também seguir o nosso perfil lá no Instagram, o @Falo Mesmo Podcast, e encaminhar, compartilhar. Compartilhar, acionar o sininho para receber a notificação, ajudar nós a conseguir propagar Criar uma quanto comunidade. mais esses assuntos que são tão São legais. relevantes, né? Faz Que parte. precisam ser falados. Com certeza. Parabéns também pelo trabalho de Ai, vocês. obrigada. Obrigada, Até uma Eda. próxima. Conhecê-las também. Prazer foi nosso. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.